Guardiola deu um pé na esposa e o motivo foi chocante. Pepe Guardiola e Cristina Serra anunciaram a separação depois de mais de 3 décadas juntos. Mas o que realmente causou o fim desse relacionamento tão longo impressionou o mundo. Segundo o jornal El Periódico, a crise no casamento teria se intensificado nos últimos meses. Tudo teria começado após um jantar tenso em Barcelona. Pouco tempo depois, Guardiola renovou seu contrato com o Manchester City até 2027, colocando sua carreira no topo das prioridades. Essa escolha acabou gerando tensões irreversíveis na relação. Enquanto Pepe focava em manter sua posição no mais alto nível do futebol, Cristina ficou em Barcelona com a filha mais nova, tentando manter a família unida. Mas as dificuldades aumentaram e o casal decidiu colocar um ponto final na história. Embora a separação tenha sido descrita como amigável, ela escancara os sacrifícios pessoais que muitas vezes estão por trás de grandes carreiras. E aí, você acha que Guardiola fez a escolha certa? Aí, senhores, mais um casamento terminando de forma trágica. Pelo que eu vi, foi a esposa dele que pediu o divórcio e não ele. E pelas notícias que eu vi relacionadas a isso, eles já estavam casados há 30 anos e a esposa resolveu pedir o divórcio, alegando que ele estava trabalhando demais e tudo. E antes mesmo do divórcio, o Guardiola já estava passando por uma fase bem difícil. E vendo as notícias que estão aparecendo recentemente quanto ao Guardiola, parece que ele tá meio doido. Ele sempre acostumado a ganhar, um dos melhores técnicos da atualidade, de repente começou a perder vários jogos, o comportamento dele mudou drasticamente e o cara tá completamente desequilibrado, agindo literalmente que nem louco mesmo, querendo arrumar briga com os outros na rua. E esses dias também apareceu ele com um corte no nariz e a careca toda arriscada. E ele fez isso nele mesmo, depois que o time dele empatou um jogo, ele ficou com raiva e decidiu descontar tudo na careca. E se o cara tá desse jeito, provavelmente o casamento também não tava lá aquelas coisas. Se o cara tava transtornado também dentro de casa e a esposa deve ter dado o ultimato. Falou, ó meu filho, ou você para com essa loucura toda e larga a carreira de técnico ou a gente se separa. E provavelmente o que aconteceu é que o cara não queria parar numa fase tão ruim da carreira dele para não deixar uma impressão que ele é um perdedor e abandonou a carreira dele de técnico por baixo. Aí a esposa, vendo que o cara tá numa fase difícil, completamente fora de si, foi lá e largou o cara depois de 30 anos e ainda ficou com os filhos. Isso dá a impressão que o cara trabalhou a vida inteira para dar uma vida boa para a família dele. Inclusive o Guardiola estudou muito para ser o melhor no que ele é. Não é à toa que ele sempre foi um dos melhores técnicos que existem. O cara construiu uma fortuna graças a todo esse trabalho e dedicação que ele teve. Aí a esposa começa a reclamar que ele não dá mais atenção por conta do trabalho, pede o divórcio e leva 50% de tudo que ele construiu graças ao trabalho que ela reclamava tanto. Será que é justo isso? Se o cara trabalha pouco é vagabundo, se trabalha muito é ganancioso e se o cara trabalha normal é acomodado. Parece que não existe meio termo para as guerreiras que querem pedir um divórcio e arruma qualquer desculpa. Tá certo que o Guardiola tá agindo que nem um maluco ultimamente, mas ainda assim eu acho que você abandonar o cara, levar a metade de tudo que ele tem e ainda dividir a família não ajuda em nada. Certamente o que esse cara tá passando é só uma fase, a pessoa não consegue ser o número 1 o tempo todo, viver o auge da carreira para sempre e já sabendo que a vida é cheia de altos e baixos, quando você se casa com alguém, você tem que entender que vão ter fases boas e ruins. Agora a guerreira aí, esposa do cara, resolveu largar ele depois de 30 anos, talvez no momento mais delicado da vida dele, e ainda fez questão de levar 50% de tudo que ele conquistou graças ao trabalho. Então isso significa que o trabalho do cara não era tão ruim assim, né? Talvez se nesse divórcio a esposa dele não tivesse direito a 50% de tudo que o cara conquistou, não haveria divórcio. Se ela fosse levar só o que é dela, provavelmente ela pensaria 2 vezes. E não que eu acho que a esposa tem que ficar sem nada quando ela pede o divórcio, ainda mais nesse caso aí que foram vários anos de casamento, mas não deixa de ser irônico a guerreira fazer questão de levar a metade de tudo que o cara conquistou graças ao trabalho dele. E se isso tá acontecendo com esse cara aí que é milionário, imagina o abestado médio brasileiro. Se o cara é CLT, se mata pra dar uma boa condição pra família dele e porventura o cara entra numa fase ruim da vida dele, onde ele precisa do apoio de outras pessoas, é justamente aí que o cara é abandonado. Infelizmente, o papel hoje em dia do homem na família é puramente utilitário. Enquanto ele estiver pagando as contas, trabalhando e sendo útil para a família, aí ele ainda tem uma certa importância. Mas a partir do momento em que o homem passa por uma situação difícil na vida dele, na maioria das vezes ele vai ser abandonado porque ele deixa de ter
a sua utilidade principal. E nesse caso do Guardiola, que era jogador de futebol e depois virou técnico, e já estava casado com essa madame há 30 anos, ele poderia muito bem ter vivido a vida dele macetando as guerreiras aí sem compromisso. Ele poderia ter sido solteiro durante toda a sua vida, aproveitando do dinheiro que ele ganhou graças ao trabalho, mas ainda assim o cara preferiu ter uma esposa, ser fiel a ela, ter filhos e tudo mais, e justamente na hora que o cara mais precisa, ghost. E ainda tem que dar metade de tudo, fazendo carinha de quem tá gostando demais, porque às vezes a gente pensa que é só aqui no Brasil que o negócio tá desigual, principalmente nessa questão da partilha de bens, mas lá na Espanha o negócio também não é nada favorável pro homem, e se reclamar ele perde tudo. É verdade. Quando vocês acharem que estão fazendo uma loucura, lembre-se de mim, que conheci uma pessoa pela internet. Com uma semana conversando com a pessoa pelo WhatsApp, ela me convenceu a ir até a cidade dela para conhecer ela. Observação, eu morava no interior de São Paulo e ela no Nordeste. Eu fui sem conhecer nada, ninguém, sem contar para minha família, simplesmente para 2 amigas. Falei, se eu sumir, vão atrás dessa pessoa. E fui para conhecer essa pessoa e passar uma semana na casa dela. E hoje estou aqui grávida dessa pessoa. E o mais importante, a criança vai se chamar Valentim. Uma linda história de amor que aconteceu com essa pessoa aí. De repente, do nada, senhores, resolveu ir pro Nordeste. E geralmente é o contrário, né? Será que o cara era muito, mas muito, muito gato? E por isso que a dama se deslocou até lá? Fazer uma marmita longe dessa não é pra qualquer uma. Ela foi sem avisar ninguém, nem a família. E onde ela arrumou recursos pra poder se deslocar até lá, ficar uma semana na casa do cara, engravidando lá como se não houvesse amanhã. E se ela ficou uma semana, certamente ela não trabalha. Se ela não trabalha, ela não tinha dinheiro para pagar a passagem, que não é nada barata. Então, ou seja, ou o cara pagou para a dama poder se deslocar até lá, ou ela simplesmente juntou todas as suas economias e foi lá produzir o pequenino Valentim. E se o cara pagou para a donzela poder ir até ele, não há motivos para preocupação. Certamente, então, ele vai ser um bom pai, o cara vai arcar com as despesas financeiras do pequeno Valentim. Essa guerreira aí, caso não dê certo com o cara, até porque ele mora longe e ela mal conhece ele, ela também não precisa se preocupar, porque o que não falta hoje em dia é Miqueinha louco para assumir uma donzela recém-grávida de um cara desconhecido. Inclusive, eu acho que é exatamente dessa forma que grande parte de nós bostileiros nos reproduzimos, com pessoas que a gente acabou de conhecer, vai lá na loucura, no pelo mesmo, toma até as ovas e leitado de ghost. É assim que não só o pequeno Valentim vai vir ao mundo, mas eu também vim e várias outras pessoas, não tem problema. Talvez essa senhora esteja preocupada agora, porque isso não é nada cristão, né? Você se entregar para um cara lá do outro lado do país e voltar de lá grávida. O certo era a pessoa conseguir se controlar pelo menos um pouquinho, e eu acho o seguinte, tudo aquilo que você tem vontade de fazer, mas não pode contar para os seus pais, eu acho que é melhor não fazer, principalmente se você morar com seus pais. Mas isso não foi o suficiente para impedir essa guerreira de fazer o que ela tinha vontade, nem a distância, nem nada. Foi dentro mesmo, até porque no coração a gente não manda, e não só no coração, né, senhores? Não é pelo coração que a pessoa engravida. Mas não interessa, ela era jovem e não sabia o que estava acontecendo, mas o importante é que talvez, e a gente espera que isso tenha acontecido, é que ela aprendeu essa dura lição. Não é adequado ter relação íntima com um cara que você não conhece do outro lado do país sem avisar os pais. E ela precisou fazer tudo isso para poder aprender. Tem gente que é assim, não adianta dar conselho, não adianta a pessoa saber no fundo que isso não é certo. A guerreira, assim como o Thiago Schultz, provavelmente acredita que as emoções estão aí para ser sentidas, e ela sentiu mesmo. Não dá pra dizer que essa guerreira não é uma pessoa intensa que se entrega àquilo que ela tá sentindo e que ela gosta de viver o momento presente. Depois a gente resolve o que faz se acontecer alguma coisa. Parece que aconteceu alguma coisa e agora ela tá tentando transformar isso que especialistas chamam de falta de responsabilidade em visualizações que valem mais do que barras de ouro. E só pra informar, até o momento não há certeza se a criança vai se chamar Pequeno Valentim. Foi eu que
que inventei isso só para deixar a história mais interessante. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Se você gostou, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Ative a sinetinha para ser avisado de novos vídeos. Isso é muito importante e isso vai ajudar imensamente a aumentar o VSM do canal. Além disso, considere um dia a juntar-se a Junior Chagas no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e caso você não tenha assistido algum desses vídeos, eu recomendo você assistir a eles para dar uma força aqui pro canal e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!